Então, bora lá. Hoje é que dia? Deixa eu ver. Dia 6 de agosto de 2020. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo da nossa disciplina, né, de pesquisa e prática de ensino 1, aqui ofertada ao curso de letras. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente vai fazer no nosso processo avaliativo da nossa disciplina, nessa segunda unidade, certo? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade ao projeto que a gente começou lá na primeira unidade, tá bom? Mas aí eu vou mostrar para vocês o modelo de projeto que eu trouxe, para vocês saberem quais são os tópicos que vocês vão fazer ao longo dessa unidade, tá bom? Rayane, você está dizendo que não está ouvindo. Você tem que programar o seu celular para você conseguir escutar. Ricardo, você consegue me escutar direitinho? Consigo. Consegue. Emily, consegue? Eu vou até entrar aqui pelo link que eu mandei para vocês no grupo, para eu ver. A Emily é muito eficiente. A Emily é por meio dos gestinhos. Eu nem sei fazer isso. Vou aprender. Deixa eu tentar entrar aqui pelo celular, que aí eu mostro para quem não está conseguindo escutar. Pronto. Deixa eu me aceitar para entrar. Pronto, estou me vendo. Pessoal que não está conseguindo entrar, ó, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar aqui, ó. Clica aqui para conseguir escutar o áudio. Certo? Pronto. Perfeitinho. Elisângela, você conseguiu? Apertou aqui? Oi, boa noite. Pronto, deu certo. Eu tô numa briga aqui com esse aplicativo. Como você... É porque é a primeira vez. Se preocupe. Então, bora lá. Estava falando para o pessoal que hoje eu vou falar sobre o nosso sistema de avaliação da segunda unidade e eu vou mostrar ele para vocês, que vai ser a continuação do projeto de pesquisa que a gente começou a fazer lá na primeira unidade, certo? Deixa só eu sair aqui da reunião do celular. Pronto. Aí deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cadê? Modelo de projeto, é isso. Vejam aí se vocês conseguem enxergar o projeto. Está aparecendo para vocês? A logomarca da FISE. Pronto. Emily disse que sim, está aparecendo. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Na primeira unidade, a gente só fez um protótipo, bem simplesinho. Agora, na segunda, é que a gente vai fazer o projeto de fato. Aí, quais são os elementos que vão compor esse projeto? Basicamente, uma capa, que é essa aqui, a primeira da imagem. Depois, uma folha de rosto, um sumário. Tudo isso elementos novos que a gente não tinha visto ainda. Depois, tem os dados do projeto, que foi o que a gente fez na primeira unidade. Depois, a gente vai fazer uma introdução, um capítulo de referencial teórico. Depois, um capítulo de metodologia. Por fim, um capítulo de resultados esperados. E outros elementos, como cronograma, orçamento e as referências. Aí a gente vai ver hoje o que é cada um desses elementos que eu estou falando agora para vocês. Mas para começar, a gente vai falar sobre a capa. Aí, para a gente falar de capa, eu quero que vocês observem alguns elementos presentes na capa. Vejam aí se a imagem mudou do que está aqui no lado. Mudou? Ou continua a mesma? Pronto. Emily disse que mudou. Perfeito. Se vocês forem observar aqui,
essa capa, qual é o elemento que chama mais a atenção para vocês? É aqui no topo, o cabeçalho? É aqui o nome do indivíduo? É aqui o título? É aqui embaixo? O que chama mais a atenção? Vocês podem falar. Ou se O preferir. título. O título. Muito bem. Ele está de parabéns. É isso mesmo. Sempre que a gente for produzir uma capa, o elemento que deve chamar mais a atenção é o título. E por que o título? Porque é ele que vai dar o indicativo do que é que você deve observar. Aí, deixa eu mostrar ele aqui grande para vocês. Cadê? Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Espera aí que eu não estou encontrando ele. Ah, sim, pronto. Vocês conseguem ver ou não estão vendo? Tá a mesma coisa ainda. Na hora que mudar, me diga. Mudou. Pronto, perfeitinho. Então, capa. Quais são os elementos básicos que deve ter na capa de um trabalho? Primeira coisa, a logomarca da faculdade. É logo o primeiro elemento que tem que ter em sua capa. Abaixo dessa logomarca, você tem que escrever o nome da faculdade por extenso. Então, no caso da gente, é Faculdades Integradas de Sergipe. Aí tem algumas pessoas que elas costumam fazer o quê? Além de escrever por extenso, elas escrevem a sigla da faculdade. Que no caso seria FISE. Mas só que pelas normas da BNT, isso não é preciso. Então a gente vai apagar aqui a sigla e deixa só o nome por extenso. Depois de você identificar qual é a instituição que esse trabalho está sendo realizado, qual é o terceiro elemento que você deve acrescentar? É o nome do curso que você está fazendo. Então, no caso da gente, eu creio que todo mundo aqui da turma é letras, né? Não tem ninguém de outra turma, não, né? Ou tem? Não, é tudo de letras. Pronto. Obrigado. Então, beleza. Esses três elementos, que são a logomarca, que são o nome da faculdade e o nome do curso, eles são os elementos que compõem o que a gente chama de cabeçalho da sua capa. Depois desses elementos, a gente vai para um quarto, que não é mais parte do cabeçalho, mas do texto da sua capa, que é o nome do aluno ao qual está realizando o trabalho. Então, eu coloquei aqui a observação em vermelho, que o nome ele deve ser escrito de forma completa e sem abreviatura. E mais importante, assim como os elementos lá em cima do cabeçalho, eles têm que estar todos em caixa alta. Se você escrever errado, escrever em caixa baixa, por exemplo, vou escrever meu nome aqui, Marcos Vinícius Peralva Santos. Ele está errado, ele não está em caixa alta. Como é que vocês fariam para colocar em caixa alta? Vocês apagariam tudo e reescreveriam? Existe uma outra forma? O que vocês acham? Seleciona tudo e edita. Seleciona tudo e edita? Como? Selecionei. O que eu faço agora? Isso. Clica aí. No meu clica já aparece para eu editar. Aí eu coloco caixa 14, fonte 14 e como o nome? Fonte. Esqueci os nomes. Pronto, ele já está em 14. Times ou Ariel? É isso. O Arial. Mas Arial, ele tem que estar todo em caixa alta. Como é que você faz para ele ficar em caixa alta? Clica. Cadê? Peraí. Sei não. Mas eu sei fazer. Pronto. Ó, o nome não vai ficar em 14, deixa em 12 mesmo. Deixa eu voltar. Não está selecionado aqui?
Aí vocês estão vendo aqui esse botãozinho aqui em cima do Word, que tem o Azão e o Azinho? Uhum. É o botão maiúsculo e minúsculo. É só vocês clicarem nele, dar um único clique, e aí aparecem 5 opções. A primeira, você deixar somente a primeira letra em maiúsculo. A segunda opção, deixar tudo em minúsculo. A terceira, tudo em maiúsculo. A quarta, colocar cada palavra em maiúsculo. E a quinta e última, alternar maiúsculo e minúsculo. Para a gente, o que vai interessar é essa terceira daqui. Deixar tudo em maiúsculo. É só a gente selecionar, que aí ó, já fica certinho. O nome todo em caixa alta. Aí, como a Elisângela já tinha adiantado para a gente, o elemento que tem que chamar mais atenção na capa é o título. Então, para ele chamar mais atenção, o que a gente vai fazer? Ele vai ter um tamanho de fonte maior do que esses outros elementos. Eles aqui, eles têm fonte tamanho 12 e a fonte utilizada é o Times New Roman. Para o título, a gente também vai utilizar o Times New Roman, mas não vai ser mais o tamanho 12. Como ele tem que chamar mais atenção, a gente vai aumentar essa fonte. Então, ao invés de 12, que está aqui em cima, a gente vai aumentar para a K12. E, além disso, ele tem outra coisa que, se você for reparar os elementos de cima, eles não têm. O que é que o título tem? Um está em negrito e outro não. Perfeito. O título está em negrito. Então, digamos que eu escrevi aqui e esqueci de colocar o negrito. Como é que eu faço? É só selecionar. E aqui onde tem esse símbolo do N, é só clicar uma vez que ele já fica em negrito. Aí, quando a gente fala em título, vocês já podem ter visto alguma vez em algum livro ou então em algum outro trabalho acadêmico que tem alguns trabalhos que tem o título e o subtítulo. O que eu quero dizer com isso? Vou escrever aqui um exemplo. Digamos que o título do trabalho aqui é dificuldade de aprendizagem de alunos da educação infantil. Deixa eu colocar ali em caixa alta, que não está. Pronto. Isso só, dificuldade de aprendizagem de alunos na educação infantil, seria o título. Vocês têm a possibilidade de criar um subtítulo. Aí, o que seria esse subtítulo? Vocês colocam aqui 2 pontos e tudo que você escrever depois desses 2 pontos é o subtítulo. Então, deixa eu ver aqui o que a gente poderia colocar. Dificuldade de aprendizagem de alunos da educação infantil. Uma análise de alunos do... Vou colocar aqui uma análise dos alunos do 2º ano do colégio, vou inventar aqui o nome de colégio, Lince, do colégio Lince, em Tobias Barreto. Pronto. Aqui seria... Opa, escrevi errado, Lince é com C. Seria um exemplo de título, dificuldade de aprendizagem de alunos de educação infantil, com subtítulo. Aí, subtítulo é toda essa parte que está depois dos 2 pontos. Aí, vocês podem perguntar, né? Peralva, é obrigatório ter subtítulo? Não, não é obrigatório. Vocês fazem se quiser, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Não precisa se preocupar que eu vou mandar esse arquivo para vocês, viu? Assim que terminar a aula. E o terceiro e último elemento da capa vai ser os elementos do rodapé. Aí, nos elementos do rodapé, a gente vai ter, primeiro, o nome da cidade, ao qual a instituição de ensino está localizada, que no caso é Tobias Barreto, e abaixo dela, o ano ao qual esse trabalho está sendo realizado, que no caso é 2020. Um cuidado que vocês devem ter
é que muitas vezes os alunos, ao invés de colocar o nome da cidade ao qual a faculdade está localizada, eles colocam a cidade ao qual eles moram. Então, por exemplo, eu não moro em Sergipe, eu não moro em Tobias Barreto, eu moro em Salvador. Então, se você colocar o nome da cidade e a cidade que você mora não for a cidade que está localizada a faculdade, então está errado a sua capa. Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. O certo é a gente colocar que é Tobias Barreto, o nome da cidade. Por enquanto, capa é só isso. Cabeçalho, onde você vai ter a logomarca, o nome da faculdade e o nome do curso, o nome do aluno completo, o título e os elementos do rodapé, que é o nome da cidade e do ano. Até aqui tudo tranquilo, né? Ou tem alguma dúvida? Se tiver, pode Professor, perguntar. eu tenho. Tem? Pronto, diga aí. Quem é que está falando? Ricardo. Diga aí, Ricardo. Eu já vi vários trabalhos em que a logomarca, alguns colocavam muito grande, outros muito pequeno. Eu queria saber se existe um tamanho padrão definido pela Pronto. ABNT. Boa pergunta, Ricardo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar só no site da FISE, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para capturar a logomarca. Deixa eu clicar aqui. FISE-SE. Aí deixa eu compartilhar com vocês, porque senão vocês não vão ver. Cadê? Cadê? Compartilhar tela. Pronto. Vejam aí se vocês estão enxergando o site da FISE. Conseguem enxergar? Sim. Pronto. Então, bora lá. A gente está aqui no site da FISE. Aí a gente quer pegar a logomarca que está aqui no site e jogar lá para o trabalho. Então, o que a gente faz? Vai na logomarca, clica aqui com o botão direito do mouse, um único clique, e aí abre essa aba. Aí a gente vai clicar em copiar a imagem. Pronto. Cliquei uma vez. E agora eu vou retornar lá para o trabalho no Word para eu colar essa logomarca. Vejam aí se mudou para o arquivo Word. Mudou? Mudou. Pronto. Obrigado, Rai. Aí o que eu vou fazer? Eu apaguei aquele que eu já tinha colocado. Vou clicar aqui uma vez e vou apertar Ctrl V. Pronto. Coloquei a logomarca. Se a gente for pedir para ver como é que está a capa, aqui em cima, ó, clica no botão visualizar a impressão, a gente vai ver que essa logomarca ela passou a ser o elemento que chama mais a atenção. Concordam comigo? Ela está extremamente grande. A gente tem que diminuir ela. Aí que a gente chega no que Ricardo me perguntou, né? Existe um tamanho, uma proporção ideal? Existe. Vocês têm que deixar essa logomarca mais ou menos centralizada no meio do nome da instituição, que está aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Você clica na logomarca e você tem que mexer, ó, nas laterais. Ou nessa primeira daqui, ou nessa segunda, ou nessa terceira, ou nessa quarta. Se você mexer aqui no lado, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, vocês vão deformar a logomarca. Então, deixa eu só mostrar para vocês. Estou mexendo aqui embaixo. Pronto. Perceberam que a logomarca ficou achatada? Deixa eu voltar a imagem. Deixa eu mexer agora aqui no lado.
Aí você vê que agora ela ficou bastante comprimida, né? Então, o modo correto da gente poder centralizar a imagem sem deformar ela, sem achatar, é sempre mexendo nos cantos, nos extremos. Então, a gente mexe aqui e ainda está grande, né? Ela não está bem centrada. Então, a gente tem que diminuir mais ainda. Então, clica de novo nela, uma vez. Clica em uma das abas, nas extremidades, e diminui ela. Pronto. Agora, se você for ver, ela já está bem centralizada. Está mais ou menos em cima da parte das integradas, que compõem o nome Faculdades Integradas de Sergipe. Para ter a certeza, você pode pedir para novamente ver a capa inteira. Aí você vê, ela agora está bem centradinha. Então, para o que o Ricardo falou, a dica é você copiar a imagem e você mexer sempre na extremidade dela. E para saber o tamanho adequado, você tem que centralizar, deixar ela centralizada em relação ao nome da instituição. Mas digamos que você está fazendo um projeto que embaixo da logomarca não tem o nome da instituição. Então, o que você faz? Digamos que é o nome do curso. Você então deixaria a logomarca centrada no centro do nome do curso, licenciatura em Letras. Deu para entender, Ricardo? Esclareci sua dúvida? Sim, obrigado. Sim? Pronto. Então, beleza. Isso aqui é só a capa. Depois da capa, a gente vai para a contracapa. Aí, quais são os elementos que a gente vai ter na contracapa? Lembra que o primeiro elemento que a gente tinha na capa era o cabeçalho? Já aqui na folha de rosto, a gente não vai ter ele. O primeiro elemento vai ser o quê? O nome completo do aluno. Então, é só você vir aqui na capa, né? Seleciona o nome que você já colocou, Ctrl C, e joga lá para a contracapa. Depois dele, a gente vai ter o quê? O título novamente. Aí vocês fazem a mesma coisa. Sobe lá para a capa, seleciona o título, copia, copiar, desce lá para a folha de rosto, seleciona e Ctrl V. Pronto. Colocou o título. Aí, depois do título, a gente tem um elemento novo que não existia lá na capa, que é esse daqui. Esse elemento é o elemento indicador do tipo de trabalho. Aí, por que a gente chama de indicador? Porque ele vai dizer qual é a natureza do trabalho que a gente está realizando. Então, por exemplo, a gente lendo aqui, a gente vê que a natureza do trabalho é o quê? Trabalho apresentado como requisito parcial para avaliação da disciplina de pesquisa e prática de ensino 1 do curso de licenciatura em letras das Faculdades Integradas de Sergipe. Digamos que você está fazendo alguma disciplina do curso de letras em que a sua professora ela pede para você fazer um relatório. Então, o que a gente ia fazer nesse texto indicativo? Você poderia trocar esse trabalho por relatório. Relatório apresentado como requisito parcial para avaliação da disciplina. Aí vocês mudariam o nome da disciplina e o resto do texto continua. Algum de vocês já está fazendo TCC ou não? Ainda não. Ainda não, né? Pronto. Porque eu tô na dúvida se aqui é todo mundo os semestres iniciais ou já é mais avançado. São os iniciais, né? Quinto, sexto e sétimo. Ah, quinto, sexto e sétimo, né? Tinha me dito que aqui era primeiro e segundo. Não. Beleza, tranquilo. Então, vocês já são relativamente avançados. Beleza. Digamos que fosse a monografia, né? O trabalho de conclusão de curso que vocês vão fazer. Então, como é que vocês deixariam esse texto indicativo? Ao invés de trabalho, vocês iam escrever monografia apresentada, né? Aí
Aí trocaria aqui o apresentado por apresentada como requisito parcial para avaliação da disciplina de trabalho de conclusão de curso do curso de licenciatura em letras das Faculdades Integradas de Sergipe. E no final, você pula uma linha e coloca o nome do professor responsável. Então, como aqui é prática de ensino, é o professor Marcos Peralva. Se fosse, diga aí o nome de uma disciplina que vocês estão fazendo agora, que não seja a nossa. Língua Portuguesa 4. Pronto. Digamos que é a disciplina de Língua Portuguesa 4. Eita! Aí vocês escreveriam aqui, Língua Portuguesa 4, e iriam colocar aqui o nome da professora, ou do professor da disciplina, certo? Deixa eu fazer uma observação. Aqui, licenciatura em letras, está em vermelho, porque eu estava na dúvida se era realmente todo mundo de letras ou se tinha de outros cursos. Porque algumas das disciplinas que eu dou na FISE tem disciplinas de vários cursos. Então, por isso que eu deixei em vermelho, porque caso fosse de outra, era só modificar o nome do curso, certo? Mas o certo é deixar o texto todo em vermelho. Tudo que vocês verem aqui no projeto em vermelho, na realidade é para estar em preto. Eu deixei em vermelho só para vocês modificarem depois, certo? E por último, na folha de rosto, assim como a gente tinha na capa, a gente tem os elementos do rodapé. Aí esses elementos do rodapé é o nome da cidade, onde a FIS está localizada, Tobias Barreto, e o ano que esse projeto está sendo realizado, no caso, 2020. Aí depois, a gente chega no terceiro elemento, que é o sumário. Por enquanto, vocês não precisam fazer o sumário, não. Vocês podem deixar ele em branco, podem deixar assim que nem eu estou mostrando para vocês. Porque o sumário vocês só vão preencher na última versão do trabalho de vocês, certo? Então, a gente bora pular direto para os dados do projeto. Pronto. Aqui eu vou querer que vocês preencham. Aqui nos dados do projeto são todos aqueles elementos que vocês fizeram na primeira avaliação. Então, vocês vão colocar o tema que vocês colocaram lá, vão colocar a delimitação do tema, vão colocar o problema de pesquisa e vão colocar um elemento novo que vocês ainda não tinham feito, que é a hipótese. Aí, o que é essa hipótese? A hipótese é uma provável resposta ao seu problema de pesquisa. Essa resposta que vocês vão criar, ela pode ser tanto verdadeira, você só vai descobrir isso ao longo do seu trabalho, ou ela pode ser falsa. Ela não pode, talvez, responder ao seu problema de pesquisa. Mas não tem problema caso ela não responda, porque justamente ela é uma hipótese, é uma possível resposta. Você não está dizendo que é a resposta de fato. Então, eu coloquei aqui um exemplo só para a gente ver. Aqui o tema desse trabalho seria tecnologia na contabilidade. Aí na delimitação, né? Especificar. Ia ficar aplicação de recursos tecnológicos na utilização do programa E-Social do governo do Brasil. E-Social é um programa que todo contador utiliza. Aí qual poderia ser o problema, com base nesse tema de delimitação do tema? Como a tecnologia pode ser utilizada a favor de melhorar as atividades do profissional de contabilidade diante do programa E-Social. Aí a interrogação no final. Aí, o que é interessante aqui a gente observar? Primeiro, o problema de pesquisa, ele é sempre uma pergunta. Alguns alunos colocaram como se fosse uma afirmação. Ao invés de ter a interrogação no final, colocou um ponto. Então, se torna errado, né? Então, deixa eu colocar aqui a interrogação de volta. Outros alunos fizeram certo. Colocou a interrogação, mas só que depois eles começaram a escrever. Tal problema é decorrente de tal coisa. Se você começar a escrever, né, tentar responder esse problema dentro desse tópico, você já torna o seu problema de pesquisa errado, né? Porque isso, essa tentativa de você responder,
na realidade, já seria a hipótese do seu projeto. Então, só para destacar, o problema é só a pergunta. Não precisa colocar mais nada, certo? Aí, como o problema é esse, como a tecnologia pode ser utilizada a favor de melhorar as atividades do profissional de contabilidade diante do programa social, a gente vai escrever a hipótese de modo que quem for ler essa hipótese saiba qual é o seu problema de pesquisa. Melhor falando, quem lê a hipótese tem que, no momento que lê ela, saber qual foi a pergunta que responde essa hipótese. Então, bora lá. A hipótese do exemplo que eu coloquei aqui é: a tecnologia favorece a melhora do trabalho e das atividades do profissional de contabilidade, a partir do momento em que permite ao contador transmitir os materiais referentes ao E-Social diretamente ao governo, sem a necessidade de enviar tais documentos pelos correios. Então, você lendo a hipótese, você percebe que alguns elementos te chamam a atenção. Por exemplo, tecnologia é o primeiro elemento que vai te chamar a atenção. Aí depois, você repara que ela fala de contabilidade e de contador. Então, você já sabe. A provável pergunta para essa hipótese envolve como a tecnologia influencia o contador de alguma forma. Deu para ficar claro? Deu. Eu não sei fazer essa tabela, eu acho que é tabela que chama. Na realidade, é quadro. Sempre que Isso, como é vocês que faz? fizerem um quadro que nem esse, como é que você sabe se é um quadro ou uma tabela? É fácil. Sempre que dentro dela tiver texto, é quadro. Se ao invés de texto fosse numeração, seria tabela. Mas só que tem uma coisinha. Eu não sei se vocês têm disciplina de estatística no curso de vocês. Mas caso tenha, sempre que você faz uma tabela, não pode existir essa linha daqui. Nem essa aqui do lado esquerdo e nem essa do lado direito. Ela tem que estar invisível. Porque se você colocar uma numeração e deixar fechado com a linha, ainda é um quadro, porque você não liberou a linha. Acho que ficou meio complicada essa explicação, né? Mas, basicamente, quadro sempre que tiver texto aqui dentro da imagem. E tabela é quando tiver numeração. Simples assim. Certinho? Aí, beleza. Aí, o que eu quero que vocês façam para a semana que vem? Eu quero que vocês vão aqui na capa, coloquem o nome de vocês e criem um título. Aí, digamos que vocês ainda não têm uma ideia de título. Pô, Peralva, eu não sei o que eu quero colocar no título. Aí, o que eu digo? Crie um título provisório. Vocês vão poder mudar esse título até a última versão que vocês criarem do projeto de vocês, certo? Aí vocês vão copiar o nome de vocês e o título e vão jogar aqui para a folha de rosto. E eu quero que vocês preencham esse quadro dos dados do projeto, com o seu tema que vocês criaram lá na V1. É só copiar e colar. A delimitação, que vocês também já criaram, copia lá e joga para cá. E o problema de pesquisa, a mesma situação. Vocês copiam e colam. Aí o elemento novo vai ser vocês criarem a hipótese, que eu ainda não tinha pedido para vocês em momento nenhum. Certo? Aí depois desses dados do projeto, a gente vai para outro capítulo, que é a introdução. A introdução eu não vou pedir para vocês fazerem agora, não. Mas eu vou só explicar para vocês já terem uma ideia do que ela fala. Mas, basicamente, o que é a introdução? É vocês falarem, de forma bem breve, bem rápida, o tema do projeto de vocês. Então, por exemplo, se o projeto é focado na língua portuguesa, então, na introdução, vocês vão dizer o que é a língua portuguesa,
como é que ela se caracteriza. Será que existe alguma lei, né, alguma legislação que obriga o governo a ensinar a língua portuguesa para as crianças? Então, vocês colocam isso na introdução, tá? Dependendo da delimitação do trabalho de vocês, né? Se for focado só no Brasil, se for focado só em Tobias Barreto, então você pode especificar mais, né? Como é o ensino da língua portuguesa em Tobias Barreto? Se você for falar de língua portuguesa no Brasil, você pode focar como é no Brasil como um todo, depois afunilar para Sergipe,